Projeto de Lei Legislativo número 07/2025, que dispõe sobre: reconhece de utilidade pública a Associação do Aerodesporto Guaxupé, CNPJ 55-608-276/000149, de autoria do vereador Danilo. Em primeira discussão do projeto. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Danilo. Presidente, outro projeto, né, que me honra muito ter encabeçado é o reconhecimento de utilidade pública. Eu tenho um probleminha com a palavra associação, viu, gente? Meus colegas mais antigos aqui sabem, tem uma língua meio presa. Então, associação é a palavra que mais me causa constrangimento. Mas eu queria declarar aqui a minha satisfação, né, de propor esse reconhecimento de utilidade pública para uma associação nova, né, mas que já possui tempo suficiente, né, para ser reconhecida legalmente como de utilidade pública, né? Ela completou recentemente 1 ano e é uma associação que veio, né, eu conversava ali com o pessoal né, da associação, que veio para fazer a diferença no nosso município, né? Eles têm atividades relacionadas à questão cultural, educativa, social, esportiva, né, voltada a maioria delas para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. E é uma associação que tem desenvolvido inúmeros trabalhos, né? O pessoal teve a oportunidade aqui de ter acesso à justificativa do projeto, com os links, né, das atividades já desenvolvidas. Eu vou ler aqui algumas delas, né? Treinamento de aerocrobacia, eventos de paraquedismo, outras, né, visitas sociais, né, como a PAI, participação em debates legislativos, como a Lei Pipa, que é uma lei que passou por essa casa aqui, uma alteração que só foi feita graças a uma intervenção da associação, né? O Edberto foi a pessoa que na época fez a ponte para que a gente pudesse propor essa alteração, né, para os novos vereadores aqui, só para eles entenderem do que eu estou falando. A nossa lei, havia uma lei, né, que proibia a soltura de pipas na cidade, né, evidentemente por conta de riscos, né, por conta da segurança das pessoas, das crianças especialmente. Então ela proibia a soltura de pipas, né, em locais onde havia rede elétrica, e a própria lei direcionava a soltura de pipas para o aeroporto, né? E aí foi quando o Edberto a associação estava preparando um material educativo para orientar as pessoas sobre os perigos de soltar pipa nas proximidades do aeroporto, né? Que aquilo pode causar um acidente grave ali, né, com aviões e com outros equipamentos ali, eu não sei denominar direito, mas questões relacionadas ao aeromodelismo, a questão aérea, né, aerodesportiva. E aí ele se deparou com a lei e falou: agora nós temos um problema, eu vou orientar que não deve fazer esse tipo, né, de soltura, né, de pipa aqui nas proximidades do aeroporto, mas a lei, ela diz exatamente o contrário, ela direciona as pessoas para cá. Então, o que eu faço agora? Né, e foi quando, né, a gente estudou a questão, se aprofundou e propusemos uma alteração na lei, graças à participação social, né? E aí é importante a gente destacar, né, os vereadores, né, embora tenham a incumbência, a atribuição primária de um vereador é legislar, né, produzir leis para a nossa comunidade, os vereadores não são especialistas em tudo, né? Então, evidentemente, vez ou outra, pode ser que alguma questão passe, né, fora do radar, né, dos vereadores e, né, seja aprovada uma lei desse tipo, que só uma pessoa ligada à área pode olhar e falar: não, isso não pode, né, e trazer essa informação, né, aos vereadores para que então a situação fosse corrigida, como de fato foi, graças à intervenção da associação do Aerodesporto de Guaxupé. Então, já fizeram o projeto do Papai Noel, né, de paraquedas, enfim, então são
inúmeras atividades, né, desenvolvidas, questão de visitação para estudante, palestra em escola, parceria com outras entidades, promoção do turismo, né, a gente tem visto que a cidade de Guaxupé, embora não seja ainda uma cidade turística, é uma cidade com potencial turístico e que tem buscado trabalhar nesse sentido. E a associação, eu acho que mais do que nunca, vem para contribuir nessa questão de turismo, né, local e regional, né, atrair pessoas para suas atividades ali no nosso aeroporto. Então, é uma questão que fomenta o lazer, né, fomenta o turismo. Então, por tudo isso, né, eu quero só, antes de pedir aí o apoio dos colegas, só fazer uma leitura breve aqui dos fundadores, né, da associação, né, e dirigentes, né, pode ser que alguns já não seja mais dirigente da associação, mas fazem parte do quadro de fundadores da entidade. É o César Barbosa, o Edberto, né, que está aqui presente, o também servidor público municipal, o Bruno Henrique Teodoro, o Alaor, Coutinho Mancini, Murilo de Souza, Fernando Augusto Yochoca, Mauro Edson da Silva, Gabriel Pereira de Lima, César Henrique do Prado, Augusto Ribeiro, Nayara Rodrigues Godoy Gonzaga, Renato Silva Gonzaga, Nazor Godoy, Beatriz Merlim Souza. Então, esses são os fundadores, mas, obviamente, existem outras pessoas aqui que talvez não estejam no quadro de fundadores, mas hoje são colaboradores da associação, né? Talvez fazem parte do quadro de diretivo ou não, mas estão aqui presentes para acompanhar essa nossa votação. Peço desculpas, né, por não citar o nome de todo mundo, mas é isso. Então, eu queria aí muito pedir o apoio dos colegas para a gente pudesse, então, reconhecer como uma associação, como uma entidade de utilidade pública, a nossa Associação do Aerodesporto de Guaxupé. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua a primeira discussão do projeto. Com a palavra, vereador Pedro. Quero atropelar o presidente, não, que ele é meio bravo quando atropela ele. Pessoal, boa noite a todos vocês aí. Tive a oportunidade de conhecer vocês já numa tarde. Eu aprendi muito sobre a aviação de Guaxupé naquela tarde. O Edberto, Danilo falou, aquele dia ele me salvou, Edberto. A turma ia me atropelar com um avião lá aquele dia. Mas, belíssimo trabalho. O Danilo citou o tempo de existência, mas a associação, a gente sabe que ela não é só o tempo de existência do CNPJ, mas aqui nós temos pessoas que são entendidas demais de aviação, né, que fazem com que a aviação em Guaxupé tenha a mesma referência desde quando foi fundado o primeiro aeroporto, em 1943, não é isso? Então, essa paixão vem passando de geração em geração e hoje ela é mantida pela associação, né? Tem o trabalho fantástico que faz lá. Quem for até o local vai ver a movimentação. Ela é uma associação muito movimentada, muito atuante, desde o aeromodelismo até os voos, né, recreativos, por assim dizer, né? Só em aprendi muito com o Edberto sobre a movimentação do nosso aeroporto. Nosso aeroporto aqui de Guaxupé, ele é referência. Então eu convido todos os vereadores para dar uma passadinha lá, mesmo que não seja o dia que os meninos estejam reunidos, mas converse com o Edberto que ele está direto lá. Vocês vão ter um outro panorama. Ele passou para mim que só em 2024, e aí talvez eu esteja errado, 1.556 movimentações de voo aconteceram no aeroporto aqui de Guaxupé. 1.556, ou seja, o aeroporto de Guaxupé é muito movimentado entre pousos e decolagens, e mais da metade disso movido por turismo ou negócio, correto? Então não é só a associação que movimenta o aeroporto, ela também faz parte disso. Então, assim, muito merecido, voto favorável, belíssimo trabalho, muito obrigado pela recepção, e que essa reconhecimento de utilidade pública seja o fruto de muitos projetos que serão desenvolvidos no futuro. Podem sempre contar com essa casa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em primeira discussão do projeto. Palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Franz. Queria, primeiramente, parabenizar o Danilo pela proposição desse projeto. Confesso que
alguns domingos à tarde eu vou lá no aeroporto, não todos os domingos, mas porque meu filho é apaixonado em avião. Agradecer ao Gordo, ao Rodrigo, que sempre que eu vou lá, ele recepciona muito bem meu filho, colocou meu filho já no avião dele, eu não sei se é Paraglider, é isso mesmo? Acertei o nome? Isso. E aí, sempre bem receptivo, sempre bem acolhedor com todas as pessoas que vão lá. Então a gente só tem a agradecer o trabalho que vocês fazem, como foi bem citado aqui pelo Pedro, não é só de agora que vocês vêm fazendo esse trabalho. Eu, particularmente, como falei para vocês aí, eu não constantemente, mas algumas vezes eu vou no aeroporto por conta do meu filho, para ele gostar muito de avião, e eu vejo vocês lá, o belíssimo trabalho que vocês fazem, a dedicação que vocês têm, a paciência que vocês têm, quando as pessoas têm curiosidade de conhecer o projeto de vocês, conhecer as aeronaves. Então é só parabenizar, e se precisar de nós, estamos juntos aqui, viu, pessoal? Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em primeira discussão do projeto. A palavra, senhor presidente. Para o vereador Léo Moraes. Boa noite, presidente, caros colegas. O presente, cumprimentar aqui a família do coronel João Ferreira Barbosa, qual não falei no projeto aqui para não prolongar muito. Cumprimentar o Magro Barbosa, qual cumprimento toda a família. Tá? E cumprimentar também o pessoal da associação, parabenizar, Danilo, pelos os dois propositores dos dois projetos aí, muito importantes, a gente está votando nessa noite. E falando aí do projeto da associação, né, cumprimentar todo o pessoal, e aproveitando que hoje aí está a grande parte, né, aí, dos fundadores, o pessoal presente. Eu sei às vezes a dificuldade do pessoal estar participando ao vivo aqui, junto aqui no plenário, né, então eu gostaria que o senhor consultasse o plenário, como esse projeto é um projeto que vai para 2 votações, se possível, a gente votar ele segunda hoje, aproveitando a presença do pessoal da associação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continue em primeira discussão do projeto. Palavra, presidente. A palavra, vereador Carlos. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero manifestar o meu voto favorável ao projeto, parabenizar o Danilo, porque é muito importante. Quantas coisas vocês superaram para chegar até aqui, né, meus amigos? Então, assim, várias gerações passaram por aquele aeroporto, deixaram aí, estão dando a sua vida, o seu sangue por esse ideal. E sim, Guaxupé é a cidade do turismo, sim. Afinal de contas, esse foi o viés que o último governo municipal, doutor Heber Quintela, iniciou. Cabe a nós que estamos em exercício agora, fortalecer o turismo para que a nossa cidade seja reconhecida nacionalmente. E nada melhor do que a aviação, do que tudo que eles fazem, o aerodesporto, para que a gente possa alcançar voos cada vez maiores. Então fica aqui os nossos parabéns, agradecer principalmente ao Edberto aí, que é um lutador. Eu acho que ele é o símbolo aí de todos vocês, de muita garra, de muita competência em tudo que faz, muita ética, né, que isso é muito importante, ser verdadeiro sempre naquilo que faz, é isso que mantém a associação de vocês, o grupo de vocês, os ideais sempre vivos. Então vai ter sempre o apoio dessa Câmara Municipal aqui, e assim, fica o nosso reconhecimento. Muito obrigado, viu, presidente? Obrigado, vereador. Continue em primeira discussão do projeto. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador João Inácio. Rapaz, ó, 12ª sessão legislativa ordinária. Essa, para mim, vai ficar marcada na história. Tá passando um filme aqui na minha cabeça, né? Eu já viajei lá pelas estradas aonde eu aprendi a dirigir e eu fui criado no aeroporto, né? Eu ia na cola do meu irmão, né? Meu irmão, ele chama Luiz Antônio Citon Filho, mas ele tem o apelido de Chito. Hoje ele é comandante da companhia Gol, né? Muitos aqui eu acho que sabem. E eu cansei de ver o Alaor saltar de paraquedas lá, o Alaor, o Wallace, o pai do Alaor também saltava, né, de paraquedas, eu lembro muito bem. O pai dele foi mecânico de aeronaves, eu lembro. O Leandro ali, o Leandro me ensinou também a praticar o aeromodelismo, né? O Otávio Portugal que está ali, eu não vou falar como é que eu chamo o Otávio, mas o Otávio ali
Depois você me manda foto, Otávio, você deve ter foto lá de quando eu tinha cabelo ainda, né? Com certeza. E é um prazer, é mais um prazer aqui estar votando favorável a esse projeto, né? Confesso que eu estou até tremendo um pouco aqui, porque passa um filme na cabeça, né? Eu cansei de quebrar aviãozinho lá. Teve um dia que o Leandro deixou eu pilotar o avião dele, eu espatifei o avião dele no chão. Então, assim, tá passando um filme na minha cabeça, mas valeu a pena, viu? Essa vai ficar marcada, presidente. Obrigado, vereador. Continua em primeira discussão do projeto. A palavra. Com a palavra, vereador Marcelo. Não, a Mônica, pode ir. Pode. Boa noite a todos. Queria, primeiramente, parabenizar o Danilo pela proposição desse projeto e dizer que, além de todas essas atribuições da associação, gostaria de dizer que o Edberto, ele também é um defensor da causa animal. E, infelizmente, o aeroporto é um local de abandono de animais, né, Edberto? É frequente, é comum, infelizmente, o abandono de animais lá. E ele prontamente, ele sempre pede o nosso apoio, sempre que possível a gente vai, consegue acolher, mas muitas vezes a gente não consegue por falta de espaço, e ele prontamente, ele acolhe os animais lá, principalmente filhotes de cachorro, lá no aeroporto, ele consegue fazer doação. Então, além de tudo, ele é um defensor. Parabéns para vocês. Obrigado, vereador. Continua em primeira discussão do projeto. A palavra. Com a palavra, vereadora Mônica. Quero parabenizar o Danilo, né, por ter indicado, e também pela associação. É muito importante para Guaxupé o reconhecimento, e a gente, assim, fica feliz mesmo de ver que vocês estão, assim, tendo essa brilhante ideia dessa associação, que vai trazer para Guaxupé também muita alegria e lazer, momentos de muita felicidade. Parabéns para vocês. Obrigado, vereadora. Continue em primeira discussão do projeto. Com a palavra, vereadora doutora Neuzinos. Queria dar boa noite para o pessoal da Associação do Aero de Esportos. Dizer que eu estou muito feliz de ver essa casa cheia hoje, aqui é a Casa do Povo, vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Parabéns ao Danilo por essa iniciativa, e esse projeto, ele tem como já falou o João, ele tem um gostinho especial para mim, apesar de eu ter um pouco de medo, mas o meu marido, Dr. Ângelo, é um entusiasta da aviação, né? Frequenta o aeroporto. Quando as crianças eram pequenas, escondido de mim, ele levava os meninos lá, eu quase morria de medo, já teve vez de eu brigar com ele, porque ele levantou o voo com meus meninos. Ele é bem entusiasmado com esse assunto, e uma época ele chegou a tirar um brevet aí tem amizade, né? Ele faz parte do grupo dos pilotos. O Guaxupé produziu grandes pilotos, o Chico, o Xisto, o Mauro, tem vários aqui, né? Tem uma tradição muito grande, Guaxupé, e o nosso aeroporto é um aeroporto de referência na região inteira. Muitos voos que vêm aqui são de empresários ou de outras pessoas que vêm para a região e acabam descendo aqui, para o nosso aeroporto. É muito bom. Tem uma estrutura grande, uma pista boa. Então, parabéns, e toda associação que tem esse lado de acolher, né, principalmente quem está em vulnerabilidade, as crianças, esse incentivo pelo gosto da aviação. Então, parabéns à associação, e tem todo o nosso apoio. Obrigado, vereadora. Vou falar para o Ângelo. Continua em primeira discussão do projeto. Em primeira votação do projeto. Batendo. Ademir, pode falar seu voto. Sim. Obrigado, Ademir. Maria. Sim, presidente. Projeto aprovado com 12 votos favoráveis.